palma das suas mãos. E hoje é o Dia do Consumo Consciente, uma data instituída para conscientizar sobre os impactos do consumo em excesso e insustentável. Mas a compulsão por compras vai além de um problema ambiental. Pode ser reflexo também de um transtorno mental, um problema da nossa saúde mental. Assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Lavínia Lins aqui com a gente. Lavínia, seja muito bem-vinda, muita gentileza em estar aqui com a gente. Queria que você começasse falando o que é que caracteriza, né, essa compulsão por compras. A gente vê que algumas pessoas compram tantas coisas que nem sequer lembram que tem. Tem pessoas que têm roupas ainda com etiquetas, né, guardadas no guarda-roupa ou outros objetos em casa, enfim. O que é que caracteriza essa necessidade de sempre estar comprando? Às vezes até quando não pode, vai dando um jeitinho ali, vai apertando as finanças, mas compra do mesmo jeito, né? Perfeito, Cris. Bom dia a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Cris, é um problema que eu acredito que a gente pode chamar de um problema de saúde pública, né? Não à toa a gente tem esse dia de hoje, que é aqui uma pausa nacional para conscientizar, para trazer à tona a informação, mas é uma questão que passa ali pelo mundo inteiro, né? Para além das questões ambientais, para além das questões econômicas de uma maneira macro, a gente percebe isso como um problema individual que também vai atingir, por exemplo, a família, as pessoas que circundam, aquela pessoa que se sente de alguma forma em conflito com aquilo que a gente percebe ser eventualmente uma necessidade e um desejo de consumo. Então, quando isso começa a dar notícias de um desenfreio, quando parece que em alguma medida aquilo vira um problema, porque eu me atolo em dívidas e esse número é crescente no Brasil, a gente começa a perceber que ali existe uma questão e que muitas vezes esconde uma falta, né? Muitas vezes é desencadeada a partir de alguma experiência emocional que a pessoa não está conseguindo dar conta, não que a gente precise dar conta de tudo, mas às vezes é demais e aí acaba como sendo um subterfúgio, uma maneira de tentar aliviar, ainda que momentaneamente, aquela dor. E é por isso que acontece isso de que você falou, né? Eu compro, mas eu armazeno, eu nem chego a utilizar. Primeiro, porque eu não tive a necessidade. Sim. E segundo, porque talvez a minha intenção, ainda que inconsciente, fosse de trazer um alívio. E esse alívio dura muito pouco. E muitas vezes vem uma culpa, vem um arrependimento depois. Lavínia, você falando agora de muitas vezes vir a culpa ou arrependimento depois, é semelhante àquelas pessoas que comem também por compulsão, né? Que não sabem explicar, não conseguem lidar com aquela situação, aí descontam de repente na comida. É um sentimento bem semelhante, né? Isso, porque na verdade a gente está falando de sofrimento psíquico. Então, em alguma medida, a gente, enquanto sociedade, ainda tem dificuldade de compreender isso como um sofrimento. Porque a saúde mental, ainda que a gente fale bastante sobre, ainda é um tabu para algumas pessoas. Sobretudo quando a manifestação de algum tipo de sofrimento se dá a partir de coisas que parecem banais, que parecem falta de habilidade para poder lidar, alguma imaturidade. Não, se você fizer um esforço, você vai melhorar. Mas a gente sabe que a coisa tem outras camadas e precisa ser olhada com respeito, com acolhimento, sem julgamento, para que, enfim, aquela pessoa receba o auxílio necessário, possa reconhecer que aquilo é uma questão e busque ajuda para poder lidar com a questão. Agora, Lavínia, nem sempre é fácil identificar, né? Porque muitas vezes a pessoa esconde a fatura do cartão, esconde o produto que comprou e quando se tem um apontamento, uma nuance de que aquela situação está fugindo do controle, uma das medidas e uma das falas é exatamente essa que você trouxe aqui pra gente. Você vai melhorar, você consegue, é só uma questão de esforço. E não é bem assim. Mas algumas pessoas tomam uma medida brusca, né? De, eu vou tirar o cartão de crédito, eu vou controlar as finanças, a partir de agora a conta quem paga sou eu, me dê que eu resolvo e vou limitar o acesso ao crédito, ao financeiro daquela pessoa. Isso seria resolver o problema? O que é que isso traria como mais um desdobramento dessa mesma situação de sofrimento para a saúde mental de quem está passando por isso, hein? Perfeito, Cris. Olha, me parece que quando a gente chega a um ponto de esconder daquelas pessoas com as quais a gente convive, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Já seria um primeiro alerta para a gente pensar, talvez, uma inconsistência ali naquela relação entre necessidade e desejo. Uma coisa também muito importante é porque a rede de apoio também é fundamental no acompanhamento de questões relacionadas a um consumo que está desenfreado. Então, começar não julgando,
tentar entender o que de repente está por trás. Eu posso abordar, por exemplo, dizendo, olha, eu notei que você tem comprado umas coisas. Será que você precisa disso? Encontrei alguma coisa, sei lá, no guarda-roupa. Isso daqui você guardou por alguma razão? Me fala mais o que é que está acontecendo. E acolher. Porque se eu chego julgando ou limitando completamente, pode ser que isso desencadeie ainda mais aquele segredo, aquela coisa feita, né? Vai se encontrar, com certeza, subterfúgio para poder conseguir comprar, como também pode desencadear outro tipo de transtorno que não necessariamente seja tão visível, como você falou até mesmo, no consumo desenfreado da comida. No final das contas, muitas vezes o que a gente percebe é que existe uma necessidade de tamponar aquela falta, aquela dor, aquele sofrimento. E se a gente dá uma mascarada por aqui, pode ser que apareça em outro lugar. Então, não adianta julgamento, não serve nem um pouco que a gente simplesmente chegue e diga que é muito fácil resolver, porque se fosse, com certeza quem está em sofrimento resolveria simplesmente. Verdade, e às vezes essa vergonha, né, esse sentimento de vergonha, que não é vergonha, já passa pela família. Não vamos tentar resolver por aqui sem a necessidade de buscar uma ajuda profissional, mas não é vergonhoso, né, Lavínia? Você pedir, reconhecer. É preciso que você também queira ser ajudado, né? Não existe quem dê conta de tudo. Eu acredito muito que em alguma altura da vida a gente vai se deparar com as nossas insuficiências. E essas insuficiências falam de uma humanidade e não de uma incapacidade. Então, o nosso convite é, se de alguma maneira, alguma experiência pela qual você passa parece ser muito difícil de lidar, existem recursos. A psicoterapia, por exemplo, pode ajudar nisso. Eventualmente, até uma intervenção medicamentosa, né, orientada ali por um psiquiatra, pode ajudar nisso. Porque tem tantas coisas que por trás dão base a esse tipo de comportamento, que é muito mais, vamos pensar, convidativo, que a gente se dê a oportunidade de estar num acompanhamento que efetivamente vai nos auxiliar, do que simplesmente deixar isso catalisar e causar ainda mais problemas. Que às vezes você tem um problema que ele se torna muito maior, porque vai gerando conflito entre os pares ali que convivem com você. Tá certo, Lavínia. Muito obrigada pelas orientações, pelos esclarecimentos aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Tchau para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para você. E a Polícia Civil deflagrou hoje uma operação para fiscalizar